Palavras do Evangelho, perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, nós vimos no domingo retrasado, domingo passado, um pouco sobre a hierarquia da igreja, festejamos o dia do Papa, a festa de São Pedro e São Paulo. Hoje a liturgia, nas leituras que nós ouvimos, a liturgia nos apresenta a essência da igreja. O que é a igreja? O que é isso? Muito facilmente podemos nos perder desse conceito do que é ser igreja. E várias leituras podemos fazer dessa nossa reunião aqui, de batizados. A liturgia de hoje nos mostra aqui a essência da igreja, a sua missão no meio do mundo, a sua identidade e a sua missão se confundem. Viver a caridade. Por isso a oração de coleta da missa de hoje dizia assim: ó Deus, está no número 6 aí do folhetinho, ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram para retomarem o bom caminho, dai aos que professam a fé, ou seja, a nós, rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo que é digno desse nome. Essa vai ser a nossa luta de toda a vida, meus irmãos. A luta de toda a vida não é simplesmente o culto aqui que prestamos, as formas litúrgicas, os ritos. A luta da vida é essa: rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo que é digno desse nome. Ora, aqui especificamente falamos desse tema da caridade, que é muito mais do que dar coisas a alguém, mas é um gastar-se. Contrário da caridade, do amor, não é o ódio, mas é o egoísmo, é o centralizar a vida em si mesmo. Essa é uma vida infernal, uma vida que fica vivendo em torno do próprio umbigo, olhando para todas as realidades a partir de si. E a conversão começa quando a gente começa a ler a vida e a história, não a partir de nós, mas a partir de Deus, a partir do que Cristo ensina para a gente. Para isso que nós estamos aqui. A luz da verdade foi lançada sobre nós no dia do batismo, era o que dizia a oração de hoje. E por isso, não por nós mesmos, mas pela graça de Deus em nós, nós podemos, é possível, rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo que é digno desse nome. É possível. Então a primeira coisa que temos que fazer, o primeiro passo a ser dado, é tirar essa ideia, de que é uma coisa impossível, é tão distante. Parece que viver a caridade é algo para santos excepcionais em outra época da história. Não, em cada época da história, homens e mulheres comuns como nós conseguiram viver o extraordinário de Deus a partir da graça. E essa talvez seja uma das coisas mais lindas que nós podemos ver na igreja, Dizia lá o grande ensaísta inglês Chesterton, que a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. A experiência da vida cotidiana. É nesse extraordinário do cotidiano que Deus quer estar. E aí, nós ouvimos hoje o livro do Deuteronômio. Reparem, nós estamos falando de 3.300 anos atrás. Nós estamos falando de Deus educando o povo de Israel a partir de Moisés, na leitura de hoje, quando também eles já pensavam que era algo muito difícil. E Deus fala para eles em relação a esse mandamento, na leitura de hoje, a experiência da conversão. Converte-te para o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma. Não fica pensando que conversão é só frequentar a missa, não. Isso é muito pequeno. Fazer as práticas religiosas. Agora já estou rezando, já está certo. Vai além disso. Todo o coração e toda a alma. A mudança dos critérios, da forma de pensar. Deixar-se moldar por Deus a partir daí. E aí ele diz: esse mandamento que hoje te dou, na verdade, não é difícil demais, que nem está fora do teu alcance, não está no céu, para que possas dizer como é que eu vou subir lá para apanhar, nem está do outro lado do mar,
como é que, para que possas alegar quem atravessará o mar para nós, para apanhá-lo. Então o primeiro passo é tirar da cabeça essa ideia, e eu diria, é uma ideia diabólica. Por que é uma ideia diabólica? Porque Deus não pede a nós aquilo que não sejamos capazes de devolver a Ele. Deus só pede a nós aquilo que está ao nosso alcance. Vou dizer de novo, ei, escuta, Deus não vai te pedir nada impossível, está ao teu alcance. Viver a caridade, vencer o egoísmo, está ao nosso alcance. Essa é a beleza do que o texto está dizendo para nós, né? Ao contrário, então, não está lá no céu, nem lá no mar, do outro lado do mar. Ao contrário, essa palavra está bem ao teu alcance, está em tua boca e em teu coração, para que a possas cumprir. E a gente sabe disso, né? Está muito ao nosso alcance. Às vezes são os minutinhos do seu tempo, a tua caridade vai estar aí, sabe? Naquilo que é cronometrado pelo teu relógio. E com tanta pressa você fala, não tenho tempo. Ei, depois eu te escuto. Ou quem sabe, na experiência do dia a dia, não só do ouvir, mas do parar, do sorrir, da presença. E porque nos tornamos tão materialistas, a gente quase que colocou a caridade como se fosse algo material, como se dependesse de dinheiro. Não, depende de um coração disponível para viver a caridade com o próximo. E aí, a grande parábola que Jesus conta, né? O fariseu pergunta para ele, querendo colocar Jesus em dificuldade, registra aqui São Lucas, mestre, o que eu devo fazer então para alcançar, para receber herança, a vida eterna? E eles ficavam ali, nas minúcias da lei mosaica, tentando entender qual era o maior mandamento, qual era o mais importante, quem estava cumprindo, quem não estava, isso e aquilo. E Jesus então conta essa parábola, perguntando a partir daquilo que ele já conhecia. Você é um mestre da lei, ok? Mas o que diz a lei? Para nós hoje seria diferente. Muitas pessoas às vezes querem mudar a doutrina da igreja, né? Ou querem que a igreja se adapte às realidades simplesmente dos seus gostos e dos seus costumes a partir do paganismo. E não vai ser assim. A igreja, ela é depositária da doutrina de Cristo. Ela recebeu a missão de guardar o depósito da fé. E não para ser simpática com o mundo, negociar essa doutrina. Não vai ser assim. Mas então não vou ser mais católico. Então não seja. Vá com Deus. Mas se você quer ser católico, abrace essa fé. Mude a você. E não fique mudando a doutrina da igreja. É assim que a sociedade hoje quer viver. A partir dos seus gostos. Achando que o paganismo é que tem que ditar as regras. Padre, tudo mudou, hoje é diferente, né? O mundo muda, mas a palavra de Deus é a mesma. E nós somos chamados a nos converter nessa palavra. Jesus fala isso com esse mestre da lei. O que você lê na lei? O que você aprendeu, hein? O que você escutou já? E aí ele cita, o mandamento maior do judaísmo, Shema Israel, né? E ele diz, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, toda a tua inteligência, com toda a tua força. Aqui, a beleza do mandamento que está resumido para a gente dizer, é isso, tem segredo. Não é uma coisa misteriosa que eu vou descobrir, não, é amar. O que é ser santo? É amar. Não é só colocar uma coisa negativa, dizendo, bom, é não pecar, é isso, é aquilo. Não, é uma coisa positiva, é amar. Porque pode acontecer da gente não fazer crime nenhum no mundo, na vida, sabe? Mas também viver mergulhado no egoísmo. Padre, eu nunca roubei, matei, não cometi adultério, tem pecado grave, não, mas às vezes é um egoísta, vive mergulhado em si mesmo, o dia inteiro, o tempo inteiro, na própria vaidade, numa auto-insensação constante, no pedestal da existência. Então, repito, a santidade não é fazer grandes pecados, etc. Isso também, isso é consequência. Aliás, todos os 10 mandamentos do Decálogo, o conteúdo deles é a caridade. O amor a Deus nos 3 primeiros e o amor ao próximo nos outros 7. Todos eles dizem respeito à caridade. Então, em uma palavra, se a gente pudesse resumir essa liturgia de hoje, o que eu preciso pedir a Deus? Crescer em caridade. Qual é o objeto da minha oração? Viver a caridade, Senhor, me ajuda. No casamento, no trabalho, na vida cotidiana, naquela pessoa mais inconveniente que às vezes fala mal de mim, me critica. Me dá a graça de rezar por ela,
de viver a caridade, de ser amável com ela, pelo menos, educado, cordial. Viver a caridade. Me dá, Senhor, essa graça, porque por mim mesmo eu quero rejeitá-la, eu não quero nem vê-la. Mas com a tua graça é possível. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração hoje. E aí, irmãos, termina o Evangelho, Jesus contando para esse mestre da lei a parábola que representa o que é a igreja. A parábola do bom samaritano. O que a igreja é chamada a viver? É chamada a viver isso que esse bom samaritano viveu. Olha bem, os padres da igreja, desde o início da igreja, como Orígenes, por exemplo, século III, Agostinho, no século IV, século V, e tantos outros na Idade Média, leram essa parábola como uma interpretação da história da salvação. Eles diziam e escreveram sobre isso, por exemplo, Orígenes: quem é que caiu na mão dos assaltantes, dos ladrões? A humanidade, nós. O que o maligno fez? Ele nos deixou assim quase meio morto. Fomos arrancados da mão de Deus, espancados, e deixou-nos quase meio mortos aqui no meio do mundo. Foi isso que o pecado fez. E os padres da igreja interpretavam então que esses que passaram pelo caminho aí, passaram pelo outro lado, estavam muito ocupados, o levita, o sacerdote, ou seja, a interpretação linda de Orígenes é que tanto o levita como o sacerdote, eles eram religiosos, mas eles não tinham capacidade de salvação. Mas, quando passou ali esse samaritano que estava viajando, esse bom samaritano, cheio de compaixão, chegou perto, fez curativos, se aproximou, derramou óleo e vinho nas feridas. A interpretação que os padres faziam era: esse samaritano é Cristo. Ele é o bom samaritano da humanidade. Foi ele, o levita e o sacerdote não tinham condições de nos resgatar das mãos dos ladrões, mas o samaritano tem, Cristo tem. E aqui a beleza dessa interpretação é que a hospedaria é a igreja. Aonde o samaritano nos leva para tratar as nossas feridas é a igreja. Na confissão, nos outros sacramentos que recebemos ao longo da vida, o bom samaritano derrama o óleo nas nossas feridas. Chegamos aqui machucados, feridos, mal cheirosos. O pecado deixou em nós. E o bom samaritano derrama o óleo, o bálsamo do Espírito nas nossas feridas. A experiência do cuidado, mais antes ainda do aproximar-se e do colocar na montaria e levar na hospedaria. Cuida dele. Quando você gastar mais, quando eu voltar, eu te recompensarei. Quem é que vai voltar? É Cristo. Cristo voltará. E nessa interpretação patrística, o entendimento também que hoje fazemos com o nosso papel nesse tempo, no meio dessa geração. A igreja é essa hospedaria. Não é um lugar de apontar o dedo: olha o pecado dele, o dela, o outro, esse aqui já cometeu crime, aquele outro fez não sei o quê, aquele outro não. Aqui é o lugar do cuidado, é o lugar de derramar óleo nas feridas, é o lugar de deixar-se cuidar por Cristo. Então não apontar o dedo para o outro, nem para si mesmo. Não vou na igreja porque eu estou no pecado. É por isso que você tem que ir na igreja. Não vou na igreja, na missa, porque eu ainda preciso me... Não, é o contrário. Vai na igreja primeiro. Porque o hospital do mundo é aqui. O dia que eu for perfeito, eu vou entrar numa pastoral. Então, querido, pede a Deus para morrer hoje mesmo, Porque perfeito é só no céu, só na eternidade. Aqui não. Aqui a gente vai lutar com as nossas imperfeições, dia após dia. Não é isso? Com os nossos dramas, com as nossas quedas. Vamos lutar dia após dia. Essa é a nossa luta. E bem-vindo ao clube dos pecadores. É a igreja. Porque o maligno também vai te acusar pela boca das pessoas lá fora. Você é da igreja, é? Sim, eu estou lá porque eu sou um enfermo. E lá é o hospital. E que bom que eu estou lá, porque se eu não tivesse, seria muito pior. E se não fosse a graça, seríamos muito piores. E graças a Deus que estamos aqui. Então, queridos, olha que beleza. Hoje, nessa parábola que Jesus conta, termina a parábola, Jesus dizendo assim: na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem
que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então, o amor ao próximo, o que é? Usar de misericórdia. Como assim, padre? Eu vou fazer o que para usar de misericórdia? Muitas coisas, a começar pelo teu modo de pensar. Abrir mão do julgamento, sabe? Tira das mãos essa tarefa difícil, deixa para Deus julgar. Ele vê todos os lados, interno, externo, frente, atrás. Deus vê tudo, então deixa Ele julgar. Eu e você não. Então começa aqui dentro a usar de misericórdia. O outro está no errado, o erro está bom, aquilo é errado, eu sei. Mas aquela pessoa que errou, usa de misericórdia. Na palavra a mesma coisa. Aquela língua coçando, sabe, de comentar o pecado do outro, o erro do outro. Quando às vezes o meu pecado é muito maior. Aquele desejo de fulano tem uma coisa para comentar contigo. Não, fica em silêncio. Pede a Deus a graça do silêncio, da mudez nessa hora, que te dá a caridade. E a mesma coisa escutar, né? Curiosidade, ouvir a coisa, a vida alheia, etc. Caridade da escuta. E aí, dos gestos também, nós podemos fazer mais. E quem tem mais, pode fazer mais. E se Deus te deu mais, é porque você pode ajudar mais. Em todos os níveis da tua vida. Do teu tempo, das coisas, do dinheiro que você ganha, das coisas que você conseguiu na sociedade como um todo. Deus nos dá mais para a gente partilhar mais. Aqui, não é para a gente mergulhar no egoísmo. Eu vou ficar aqui mergulhado no meu mundo egoísta, não. Então, quem é o próximo? Aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus termina dizendo: vai e faz a mesma coisa. No imperativo, o verbo, faz a mesma coisa. Não fica esperando o outro fazer, não, faz você, para viver a beleza da caridade. Hoje, queridos, eu comecei essa homilia dizendo que aqui está o retrato do que é a igreja. Essa parábola nos mostra o que é a igreja. Talvez alguns vão sair dessa missa e falar: padre, eu não quero ser igreja, eu vou para alguma associação que tem aí fora que é mais fácil. Vá com Deus. Mas se você quer fazer parte do corpo de Cristo, acolha essa palavra. Pede a Deus para vencer a resistência do coração. Luta com esse veneno do egoísmo que o pecado original deixou em nós. E pede a graça de viver a caridade nas dimensões da sua vida. É assim que queremos hoje celebrar essa palavra linda, meus irmãos, na certeza de que Deus é o primeiro interessado em nos ajudar, a nos dar a sua graça, o seu amor, a sua bondade, né? Nos capacitar a viver essa palavra. Humildes, buscai a Deus e alegrai-vos, e o vosso coração reviverá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,